Olá, professor Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. Bom, a gente tem ainda 10 minutinhos aqui, tá? Só queria testar se o compartilhamento de tela tá funcionando. Tá funcionando aí? Apareceu o botão? Eu não apareceu para mim ainda como apresentador aqui para poder. Ok, deixa eu ver aqui que eu preciso alterar, eu acho. Preciso tornar apresentador. Agora apareceu. Sim, Ótimo. Você deixa poderia eu. testar para ver se Vamos tá tudo testar. certo? Vamos testar. Vamos testar. Só vou começar a apresentar aqui para poder. Aqui. Ótimo, então. É isso aí. Eu Beleza, enxergo então, Paulo. Olá. pequenininho, mas eu enxergo. Eu acho que no canto direito é para você abrir nova janela e Ah, ok. abrir para a tela cheia. Deu Beleza. certo. Eu vou colocar aqui de volta nossa telinha de espera e aí vamos esperar uns 5 minutos antes de começar, tá bom? Eu parei de ser apresentador de novo agora e derrubou a Sim, sim, sim. apresentação. Não, essa fui eu que tirei. Ok. Quando a gente começar, eu devolvo aí o microfone. Ok. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Tudo Cássio. bem? Boa tarde, Oi, tudo bem? Cássio. Oi, Iner, tudo bem? Oi, Oi, Gabi. professor, tudo Oi, bem? Gabriela. Tudo bem? Prazer, professor. Muito obrigada Prazer é aí meu. pela tua participação. Estamos bem Que isso? felizes. Eu que agradeço. Pode me chamar só de Paulo, por favor. Tá bem. Gabriela, ele vai te passar para tu fazer a apresentação do Paulo? Como é que vai ser? Ou não? Eu acho que é o Iner, eu acredito que seja, vou confirmar com ele quem que vai fazer a Tá. apresentação. Oi, Iner, eu não sei se ele está me escutando. Oi, estou te escutando, assim. É isso aí, Vocês, Faz aí com vocês que vão ele. fazer a abertura, certo? Só para a gente alinhar. Se você quiser introduzir o professor Paulo, que conhece melhor, né? Algum de vocês dois, tá tudo bem, tá bom? Eu só vou dar umas palavrinhas de início e aí vocês introduzem o professor. Pode ser? Pode ser? Tá bom. Pode ser, tu fala, Gabriela. Ah, desculpa, meu microfone estava fechado. Não, eu falo sim, pode deixar. Eu falo. Tá bem, combinado. Tá, estou a postos aqui. Tudo, vocês me veem bem, me ouvem bem, então acho que está tudo certo.
Boa tarde, doutor Edson, tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo aí, vocês? Tudo jóia? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Edson, uma pergunta só para combinar aqui. O pessoal está pedindo, perguntou se a gente que introduz o professor Paulo ou eles podem introduzir o currículo dele. A gente dá umas Acho palavras, né, de início, né, e depois eles poderiam apresentar o colega. que bom, acho que em geral o que a gente faz é abrir a sessão, apresentar a pessoa continua a apresentação da maneira que ela acha melhor, dividindo a experiência que ela tem para que as pessoas possam avaliar a pertinência da aula que ela vai dar, né? Mas eu não vejo problema, não. A gente pode terminar. Aliás, a gente já está com a sala aberta, não sei se eu estou aqui na sala dos palestrantes ou a gente já está com a sala aberta. A sala já está aberta. Ah, tá bom. Só estou esperando dar a hora, que a gente já vai começar daqui a pouco. A gente, para ter um pouco mais de pessoas, já espero mais uns minutinhos, talvez, né? Ok. Tá bom. Beleza. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Edson.
Tudo bem, gente? Voltei. Eu caí aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. Então tá bom. Bom, como já são 4h05, 6 agora, talvez a gente pudesse começar. Então, talvez... Ok, então vamos lá, né? Podemos gravar, então? Que a gente... Já começamos. Está começando. Então, pessoal, bem-vindo, então, para quem aí está chegando aqui. Nós estamos começando aqui a segunda sessão dos 5 dias, né, que é um grupo de estudo, né, um grupo de interesse específico da Rede RUT, de Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Saúde. E hoje a gente vai ter uma palestra, né, conforme já foi anunciado, acho que vocês viram isso quando vocês estiveram aqui, dentro do ciclo de apresentações. Nós vamos ter um espaço para interação com o palestrante, isso é muito importante. E sem mais delonga aqui, eu vou deixar para as pessoas que são anfitriãos ou anfitriãs da convidada que vai fazer a apresentação, aí eles podem fazer uma colocação melhor do palestrante e depois a palestrante, no caso, pode se apresentar com mais propriedade. É isso, bem-vindos, e a ideia, de novo, é que seja uma sessão interativa. Aí o Iener, que está aqui com a gente, pode moderar as perguntas e as interações ao final da palestra, né? Acho que a gente vai ter uma apresentação com tempo, e depois a gente tem um momento de discutir. Então, eu deixo aí a liberdade para a palestrante definir se vai preferir ser interrompido no caminho ou deixa as perguntas para o final. Realmente, a ideia aqui é promover a troca de informações, e então o formato não é tão crítico desde que ele funcione bem. Então, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela, sou coordenadora do GIAPS, que é o Grupo de Inteligência Artificial e Análise Preditiva em Saúde. É uma honra estar aqui novamente no 5 Dias, e é uma honra ainda maior receber conosco hoje o professor Dr. Paulo Ferreira Júnior. O professor Paulo, ele é titular do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFPEL, doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado no Reino Unido e uma vasta trajetória em inteligência artificial, robótica e sistemas cyberfísicos e outras questões aí que eu acho que o professor vai falar bastante para a gente. O professor Paulo vai apresentar para nós hoje a palestra Aprendizado de Máquina para Classificação de Tumores baseada em metilação de DNA. Professor, é contigo. Muito obrigada. Bom, eu só vou pedir para passar a apresentação aqui para mim e a gente já põe os slides aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu vou falar sobre um trabalho que a gente vem realizando recentemente, né? Um trabalho, uma área que eu tenho trabalhado faz pouco tempo, a convite de um colega que trabalha com metilação de DNA para enfrentar um desafio que ele estava tendo, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco mais disso durante essa palestra. Eu acho que a gente deixa as dúvidas para o final, porque prometo ser breve aqui, e acho que a gente consegue fazer um bom debate lá. Eu recupero slides e recupero o assunto à medida que as pessoas quiserem interagir. Então, eu vou começar no título de trás para frente, vou começar falando sobre o DNA. Né? Eu sou um cientista da computação, então vocês terão que ser tolerantes comigo, porque vou ser simples no uso dos termos, mas é só uma referência inicial, né? O DNA, então, é esse código que todos nós viemos com ele é composto dessas 4 letras, é uma fita dupla, né? Mas é composto por essas bases, são pares de bases, né? A, C, T, G, que a gente estuda lá no colégio, né? Então, o DNA humano ele tem 3,2 bilhões, mais ou menos, de pares de base, ele é organizado em cromossomos, né? São 23 pares de cromossomos, né? Que é a estrutura que armazena o DNA no nosso núcleo da célula, e são mais ou menos 20 a 23 mil genes que constituem os segmentos, né, do DNA que são codificantes, como o pessoal da biologia chama, só para a gente ter uma ideia de onde a gente está falando aqui hoje, né, o assunto principal. Então, o DNA ele é transcrito se transformando em microRNA, e aí, por um processo então químico, físico lá nas células, ele vira proteínas. A maior parte do DNA codifica, então, a maior parte não, mas uma parte útil importante do DNA codifica proteínas. A gente
eu trouxe assim, só um exemplo, né, de como as coisas acontecem. 99,9% do DNA humano é igual entre todos nós, mas uma pequena mudança numa letrinha dessas pode causar um impacto importante na nossa, por exemplo, aqui num gene INS, que está localizado no cromossomo 11. Se a gente trocar um A por um T, a gente tem uma variação, né, uma mutação que faz com que a pessoa não produza a insulina. Então, só para a gente ter uma ideia do impacto que esse código que está nas nossas células gera sobre a nossa vida, né? E, bom, tem hoje estudos, né, que tentam buscar entender o câncer e como alguns genes estão associados a maior ou menor chance da pessoa desenvolver câncer. A gente teve o caso da Angelina Jolie, que ficou famoso com o BRCA1, BRCA2, que uma análise genética ali fez com que ela extraísse as mamas porque tinha uma alta chance no seu DNA dela ter câncer. Então, só para falar um pouquinho, né, eu uso esses slides iniciais para falar principalmente para a comunidade de machine learning, de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, que não está familiarizada com esses termos, assim como eu não estava antes de começar a trabalhar com esse assunto. Só do colégio, obviamente. Então, tem um processo especial que acontece com o DNA, um processo que eu não estudei no colégio, que o pessoal chama, inclusive, de quinta base, né, como um apelido, que é um processo de um grupo metil, né, gruda na citosina ali, e eles chamam isso de metilação do DNA. Então, é uma marca epigenética, né? Então, esse grupo metil, ele adere à base da citosina e ele faz com que o gene não possa expressar a sua função. Então, existe um processo no nosso DNA que é epigenético, que acontece, que não é genético, né, que acontece com o tempo, que acontece com a interação com o meio, com tudo, com o viver desse ser vivo, que faz com que o DNA se metile. Então, esse é o processo que a gente está interessado em aplicar machine learning. Quando o DNA ele é metilado, ele não é só essas letrinhas, ele tem uma adesão no grupo metil, e isso gera um nível de metilação que é o número entre 0 e 1 quando a gente normaliza. Então, é uma quantidade de metilação de uma determinada base do nosso DNA. Então, isso é o alvo do nosso estudo. Então, o que a gente faz, o que os pesquisadores fazem, o que os citopatologistas fazem é extrair células do câncer, né? A gente precisa que tenham 70% de células cancerígenas ali nessa amostra, e fazem um processo de análise da metilação do DNA desse exemplo, dessas amostras das células. Então, esse DNA vem metilado e é um processo químico que faz, então, a extração do nível de metilação de cada uma das sondas, né? Dependendo do equipamento, podem variar de 450 mil sondas a 930 mil sondas agora na máquina mais atual lá da Illumina, que é o fabricante desse. Isso é feito num laboratório de biotecnologia, né? É um laboratório molhado, não é um laboratório que eu estou acostumado, é um laboratório de computação, e lá eles fazem toda essa análise, então eles conseguem medir o nível de metilação das células cancerígenas que foram extraídas daquela amostra. Agora vamos seguir no título ali, né? Falar um pouquinho de inteligência artificial. É importante situar sempre que, né, dentro da inteligência artificial tem muitas sub-áreas, né? Uma delas é o aprendizado de máquina, que a gente está focando aqui. Então, dentro do aprendizado de máquina, assim, a gente também tem uma série de possibilidades, uma série de técnicas, e a gente também vai focar aqui no aprendizado de máquina que é supervisionado. Eu vou explicar um pouquinho mais na sequência. Então, para a gente fizemos essa introdução ao que é a metilação do DNA, e agora um pouquinho uma introdução ao que é o aprendizado de máquina supervisionado, que a gente vai usar aqui. Então, no aprendizado supervisionado, a gente tem exemplos que são rotulados. Então, a gente tem uma amostra de DNA metilado lá, que foi coletada de um câncer, e a gente tem o rótulo para dizer que tipo é esse câncer. Então, esses exemplos todos são rotulados. A gente usa um algoritmo, um programa de computador que é treinado com esses exemplos. Então, é aqui que vem as técnicas de machine learning.
e a gente cria um modelo que passa a ser capaz de receber um novo exemplo e dizer qual o rótulo daquele novo exemplo, que ele nunca tinha sido exposto antes, com base naquilo que ele aprendeu. Então, ele tem essa capacidade de saber classificar coisas que ele nunca viu em função daquelas coisas que ele aprendeu. Obviamente, ele tem que ter exemplos daquela coisa que ela vai classificar. Então, a gente vai treinar um algoritmo com tumores do sistema nervoso central, a gente não vai conseguir que esse modelo entenda sarcomas, por exemplo, classifique sarcomas. Então, é importante que a gente tenha essa noção que ele precisa ser treinado, rotulado com o que ele vai classificar depois. Eu trouxe um exemplo aqui que a gente usa na aula, os pokémons aqui são de diversos tipos, né, tem diversas formas, e eles estão rotulados. Alguns são de luta, alguns são de água, e a gente treina com o algoritmo de machine learning com esses exemplos que estão rotulados, e a gente vai depois apresentar 4 novos exemplos que ele não foi treinado, que ele nunca viu antes, e ele vai, então, classificar, dizer que 2 ali são de água e 2 são de luta. Então, ele vai aprender a classificar. Eu teria um slide dizendo qual é a classificação aqui, mas por algum motivo não apareceu. Então, o objetivo disso aqui é mostrar para vocês o que o aprendizado com rótulos, né, que é supervisionado, permite a gente fazer. A gente precisa ter esse conjunto rotulado, como eu disse para vocês, e depois o algoritmo aprende o modelo, aprende qual a classificação em exemplos que ela não viu antes. Tá? Então, feita essa introdução, é importante dizer que no processo de aprendizado de máquina a gente tem um roteiro a seguir. Né? Quem trabalha com bioinformática chama de pipeline, né? Bastante se fala, nós também de IA falamos pipeline. Então a gente tem que fazer um processo de engenharia de atributos para conhecer, entender e preparar os exemplos que a gente vai treinar. A gente tem que dividir esses exemplos em conjuntos de treino, conjuntos de validação, conjuntos de teste. A gente precisa selecionar o modelo adequado para o caso que a gente vai aplicar e treinar esse modelo. E quando a gente vai treinar esse modelo, a gente precisa ajustar os hiperparâmetros desse modelo. Quando a gente pega um modelo, ele tem variáveis ali, ele tem funções, ele tem botões, como a gente vai configurar um amplificador, a gente tem que dizer qual é o tom. Quando a gente vai mexer numa foto, a gente diz qual é o brilho, qual é... Então, a gente tem que escolher os parâmetros, e existem técnicas para isso, e depois a gente tem que avaliar esse modelo, a qualidade desse modelo. Isso aqui a gente estuda em Machine Learning há mais de 30 anos, eu ouso dizer, né? E que a gente tem que seguir esses passos, a gente tem que cuidar muito bem de como a gente toma decisões nesses passos. Então, quando eu sou dessa área há bastante tempo, né, inteligência artificial, e aplico Machine Learning desde 1990, Guaraná de rolha, como diz a minha avó. Então, é muito importante que a gente sempre siga esses passos, a gente sempre segue esses passos. O que a gente tem que tomar cuidado hoje é, quando a gente aplica inteligência artificial ou aplica Machine Learning, e todo mundo está aplicando, não só nós que estudamos essa área, que somos cientistas da computação, isso é ótimo, a gente não pode esquecer desse roteiro. A gente não pode esquecer de tomar as decisões certas nos momentos certos, e eu vou mostrar para vocês um exemplo em que isso não aconteceu, na minha opinião, né? Então, vamos falar então do problema em questão, né? Então, há uns 6 meses atrás, um colega que trabalha com metilação de DNA e trabalha justamente analisando células tumorais de meduloblastomas, me falou que eles usavam um classificador internacional que tinha sido publicado nesse artigo da Nature, que chamava, o título está ali, né? Classificação de tumores do sistema nervoso central baseado na metilação. E aí eu fui estudar, conhecer esse paper e entender como é que eles faziam essa classificação, porque diziam em algum momento que era com IA. E aí nós conseguimos ter, porque está publicado, acesso às bases de dados, né, todo o conjunto de treinamento, e nós optamos por analisar o artigo dos colegas, esse artigo da Nature, entender o que eles estavam aplicando de técnicas de machine learning e tentar fazer o nosso classificador usando a nossa técnica, nosso conhecimento de machine learning. Bom, ao ler o paper, então,
Daqui para frente, a gente vai falar, então, de fato, de classificação de tumor do sistema nervoso central, né, não qualquer tumor, mas depois, no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de dar detalhes, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Apesar do laboratório fazer uma análise química e a gente não... O que chega para o cara de machine learning é uma tabela como essa aqui. Então, aqui a gente tem os exemplos nas colunas, a gente tem as amostras, as sondas nas linhas. Então, cada feature do modelo é uma linha e cada sample é uma coluna. Então, a gente tem aqui nesse arquivo 42.384 features, né, que são as características daquele exemplo, e a gente tem, então, a gente vai ter aqui 2.800 exemplos. Só para vocês terem uma ideia do tipo de dado que a gente trabalha, e eu falei antes que era um número entre 0 e 1, ali com muitas casas decimais. Então, o resultado do processo químico, lá, biotecnológico, que faz a análise do tumor, um tumor é uma coluna dessas, com esse tanto de features ali, que são as sondas que a máquina avalia, e ao nível, vamos dizer assim, nível de metilação, que está nesse momento aqui normalizado com uma função beta. Então, isso é o tipo de dado que a gente trabalha. Então, o paper dos colegas que fizeram, publicado na Nature, ele trabalhou com... Ele é de 2018, ele trabalhou com 420 mil sondas, né, por cada amostra, então seriam 420 mil linhas, nos dados que eles usaram para treinamento, e depois eles fizeram uma validação clínica, que depois eu vou falar um pouco mais, e aí só usaram 42 mil sondas. E na técnica que eles usaram para reduzir o tamanho, porque, vejam, em machine learning, quando a gente tem que ensinar o algoritmo que tem 42 mil sondas e a gente só tem 2 mil amostras, e a chance disso dar errado é muito grande, porque eu tenho muito mais features no problema, características, do que eu tenho de amostras para que o algoritmo possa aprender. Então, isso é um problema que é difícil computacionalmente, difícil do ponto de vista de aprendizado de máquina. Os colegas, eles tomam uma decisão de usar 10 mil sondas apenas. E eles usam uma técnica baseada em random trees para escolher as 10 mil que eles consideram mais significantes. Isso, no ponto de vista de machine learning, é uma decisão não muito adequada. A gente tem técnicas para fazer redução de dimensionalidade de um problema, e a gente usou uma técnica bastante simples e conhecida na nossa abordagem. E, do ponto de vista metodológico, pensando em machine learning, escolher as 10 mil sondas mais significativas pode estar necessariamente perdendo informação, pode estar restringindo ao tipo de informação que está no conjunto. E uma coisa que chama mais atenção é que no conjunto clínico são 42 mil, no treinamento são 420 mil. Essas 10 mil estão presentes nos dois conjuntos. Como é que isso é garantido? Como é que isso foi garantido? Os autores não falam no artigo. Depois, é importante também que no treinamento que os colegas fizeram do modelo deles, eles reduziram, como o número de amostras para cada classe de câncer é diferente, eles tomaram uma decisão que é fazer um downsampling, que é reduzir para usar o número de amostras que o menor conjunto, que a classe que tem menor amostras tem. Então, eles reduziram para 8 amostras por classe, sem justificar sobre isso, e isso também é uma decisão que, do ponto de vista de machine learning, não se justificaria, porque a gente tem modelos hoje que são capazes de ponderar e lidar com essa diferença do número de classes. Depois eles tiveram que calibrar o modelo na saída, e eles usaram random trees de novo, e aí depois eles precisaram calibrar com uma técnica que, inclusive, é a técnica que a gente usa, e isso mostra que houve um grande risco de sobreajuste no modelo, né? O modelo que aprendeu primeiro não aprendeu o suficiente, eles tiveram que fazer um ajuste em cima. Então, isso gera camadas que podem mascarar vieses, né? Depois, o artigo trata o problema que é classificação em várias classes, como se fosse uma classificação em 2 classes, sim ou não. A gente trata esses problemas diferentes. Quando a gente aprende sobre uma coisa ser ou não ser, se o problema ser binário, né? Por exemplo, que a gente usa lá no livro
de machine learning com os dados do Titanic para saber se a pessoa faleceu ou não faleceu no acidente faleceria ou não faleceria no acidente do Titanic, é saber se sim ou não para aquele problema, e não classes, não dividir em 91, como é o caso aqui. E então eles usam uma técnicas de avaliação que é para saber o sim ou não, e não para multiclasses. Isso gera um problema na análise, isso faz, inclusive, eles omitam métricas importantes na avaliação que é multiclasse. E, por fim, eles fazem essa avaliação clínica que eu comentei com vocês, com 1.104 casos, e tem um detalhe que tu só vai descobrir no final do artigo, que eles reclassificam 12% das amostras pelo citopatologista depois do modelo dizer que ela estava diferente do que tinha sido classificado. Do ponto de vista de machine learning, isso não poderia isso não faz sentido, isso não poderia ser feito em nenhum momento. Se o meu modelo não atingiu, não obteve a resposta certa, ele errou. A gente assume que o rótulo é a resposta certa. A gente não poderia re-rotular ou rotular de novo em função do que o modelo de IA está dizendo, né? Isso é um risco muito grande, porque, principalmente, se eu treinei confiando nos 2.800 classificações que o especialista fez, como é que eu posso dizer que as 1.100 que eu testei, que eu validei depois, dessas 12% estão erradas, por exemplo? Então, o que aconteceu com as que eu treinei, né? Então, é complicado fazer isso. Então, eu tenho muitas críticas ao artigo, como vocês podem ver, ao artigo aquele original, né, por decisões que eu acho que foram tomadas sem conhecimento metodológico sobre a aplicação de machine learning, né, pelo menos os conceitos fundamentais que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Nós treinamos um modelo, então nós aplicamos o mesmo conjunto de treinamento deles, de 2.801 amostras, com 91 classes, com 42 mil sondas. Nós fizemos a redução de dimensionalidade usando o Sparse Random Projection, que transformou as 42 mil sondas em 1.600 features. Então, a gente reduziu não para 10 mil, para 1.600 features. Mas vejam, a gente não usa sondas, a gente transforma sondas em features, e essas features podem ter valores de sondas agregados. Isso é uma técnica conhecida para fazer redução de dimensionalidade. Depois, a gente aplicou um classificador simples, que é de regressão logística, multiclasse, e a gente testou com um threefold cross-validation, que é o mesmo que eles também testaram. A gente obteve aquela acurácia que vocês estão vendo ali, é uma acurácia de 97, 96, 95%, quer dizer, de acerto com as nossas classificações, separando. O threefold separa um pedaço para teste e depois para treinamento, depois testa com outro pedaço, que são isolados, e ele faz isso de novo, separando de novo em um segundo conjunto, e faz isso de novo no terceiro conjunto, e a consistência nesse valor mostra a consistência do modelo. Depois nós treinamos o modelo com todos os dados, fizemos um treinamento completo e criamos um classificador lá para depois classificar outros tumores, classificar os casos de validação que eles tinham. Então, a gente fez todo o treinamento como eles, obteve essa acurácia, que é muito próxima da acurácia que eles também tiveram, e a gente, então, preparou o modelo para treinar, para ser validado no conjunto clínico, né? E aí eu quero mostrar um pouquinho mais dessa questão do conjunto clínico. No paper, eles dizem que eles acertam 88% do conjunto clínico, né? Com as classes, são 1.104 novos exemplos, e eles acertariam 88%. Só que aqui tem uma questão que é delicada. Eles decidiram, em um determinado momento, que quando eles não acertavam a classe, que eles tinham acertado a família da classe. Então, eu coloquei aqui no cantinho para a gente ver. Por exemplo, se ele disse que era um Plex, se ele disse que era um MCFP Plex T, mas na verdade era um Plex AD, ele considerou como certo, porque ele acertou a família, mas errou a classe especificamente. Mas o paper tem o objetivo de classificar nas 91 classes, né? Isso foi estranho ver lá no final essa adaptação. Se a gente olhar os dados deles, na verdade, eles acertam 88%, considerando as famílias, mas apenas 82% se eles considerarem
somente as classes. E aí, se vocês olharem ali no Proposed Approach, que é o verdinho aqui no meio do slide, o nosso modelo acerta 86% dos casos, considerando somente as classes, e chega a 93% se a gente considerar as famílias. Então, aplicando técnicas absolutamente convencionais de machine learning, nós conseguimos obter um desempenho, eu acho, posso dizer, significativamente melhor do que os autores do paper de 2018 que eu estou contando para vocês. Esse paper ele se transformou numa ferramenta de diagnóstico que tem muitos grupos hoje pesquisando, trabalhando com eles no mundo, de Heidelberg, na Alemanha, e Heidelberg oferece um laudo a partir do exame, né, que ele é feito, está disponível na internet para que tu possa subir então os teus dados, e ele emite um laudo classificando esse câncer, e essa ferramenta está disponível até hoje lá, funcionando, e os laboratórios, os hospitais brasileiros têm usado, inclusive, com bastante frequência essa ferramenta. Recentemente, eles começaram a cobrar, eles não cobram para pesquisa, mas para laudos, para serem usados para hospitais em pacientes de verdade, eles cobram mais de $200 por exame, bem mais de $200 por exame, da última vez que a gente viu. Não sei porque com $200 na minha cabeça, mas eu acho que era mais de $200. Enfim, está sendo cobrado hoje. E é esse mesmo algoritmo que eu critiquei, que está lá no paper. Tá? Não tem uma evolução no modelo. A gente, então, fez o nosso treinamento nas 2.800 amostras novamente, com as 350 mil sondas comuns nessas 2.800 amostras. Então, eles tinham treinado para 42 mil sondas, nós treinamos para 350 mil sondas, fazemos a redução dessas features para 1.600 features, fizemos um five-fold, que aí são 5 vezes a gente faz o teste, vocês podem ver ali o resultado, sempre em torno de 97% de acerto, e nós então criamos o nosso classificador e colocamos esse classificador disponível. Hoje ele já está rodando, a gente teve que fazer uma série de desenvolvimentos de software e embarcar o modelo numa plataforma para que ele pudesse ser usado. Hoje ele está nesse link aqui, se vocês entrarem lá, vocês vão ver essa interface, que permite que se suba os dados, os dados da amostra do paciente, e a gente gera um laudo, então, nos mesmos moldes de Heidelberg, com os nossos resultados. E eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, que é, na forma como a gente faz o aprendizado de máquina, a gente consegue dizer qual é a classe que tem maior probabilidade, a segunda maior probabilidade, a terceira maior probabilidade e assim por diante. Então, aqui eu separei no laudo os top 3. Então, eu consigo dizer, eu peguei um que é bem bagunçado para vocês verem aqui, o modelo não acertou nem o de Heidelberg, nem o nosso, porque realmente essa amostra está bem difícil, mas a gente vê ali que ele diz, olha, 29% de chance de ser um tipo, de uma classe, 28% de ser a outra classe, e ainda outros somam 42%. Então, esse tipo de gráfico, esse tipo de análise, aqui eu estou mostrando um para vocês que ele acertou, ele dá uma informação adicional para o citopatologista, que no modelo de Heidelberg ele diz assim, 99% de chance de ser o MBG4. É assim que ele responde no laudo. Ele não diz que existe que existe uma série de características naquele tumor que ele tem uma chance, mesmo que pequena, de ser um MBG3, meduloblastoma do tipo G3. Então, é muito importante, na nossa opinião, né, ter esse dado um pouco mais trabalhado, principalmente porque é uma ferramenta de apoio ao citopatologista, não é um laudo definitivo, né, é uma ferramenta de apoio, não é um laudo definitivo. A gente está trabalhando numa corte de meduloblastomas em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A gente já fez um experimento com 16 desses meduloblastomas. Se a gente olhar aqui essa tabela, é uma tabela de confusão, mostrando aqui os laranjinhas são os que a gente acertou, e o modelo deles, né, é o PRED Model V128, e o nosso é o PRED V3 aqui, a última coluna. Então, a gente vê
Os laranjas a gente acertou junto com eles, né? Os dois modelos e a classe classificada foram iguais. A gente acertou um a mais. Se vocês olharem essa linha verde, o modelo de Heidelberg diz que é um G4 e a gente diz que é um G3, então a gente tem um acerto a mais. Em azul, a gente acerta, diz que é a mesma classe do modelo de Heidelberg, mas elas não batem com a classe que o citopatologista classificou. E Heidelberg não classifica esses outros aqui, que está em branco, e a gente classificou, porque a gente trabalha diferente no nosso modelo, né? A gente é multiclasse. Ele diz que ele não consegue dizer que classe é, mas a gente consegue dizer que mesmo com uma probabilidade de 29 contra outra de 27, contra outros tantos que somam 42, há mais características para ser um GBM RTK1, por exemplo, aqui. Então, a gente tem buscado oferecer no nosso modelo, e a gente consegue pelas decisões que a gente tomou em termos de metodologia de machine learning. E a gente optou por trabalhar assim porque a gente acha que a gente está entregando mais informação para os nossos parceiros patologistas, para os médicos, né? Então, essa corte que eu falei para vocês tem mais de 200 amostras de meduloblastomas, e a gente vai passar para a fase de análise no laboratório de biotecnologia, e depois a gente vai validar o modelo. Nós também pretendemos treinar o modelo só com os meduloblastomas brasileiros. A gente está tentando buscar no Brasil todo amostras para a gente poder treinar o modelo, para ter um classificador de meduloblastomas que tem esse viés nacional, né, com todos os exemplos que a gente tiver no Brasil. Treinar o modelo para nós hoje é muito simples, ele está implementado, basta expor os casos para ele, como eu falei para vocês, eles têm que estar rotulados, e a gente consegue treinar e testar da mesma forma. Hoje, qualquer pessoa que tiver os arquivos extraídos da máquina, da Epic V2 da Illumina, basta subir os 2 IDETs lá na ferramenta e vai obter um laudo para fins de pesquisa, né? Nós não temos nem a pretensão agora ainda de oferecer esse laudo como um laudo clínico, né? Logo depois, a gente começou a conversar com parceiros no Brasil, né? Tivemos um contato com uma pesquisadora do AC Camargo, em São Paulo, que nos disse: olha, Paulo, muito legal o que vocês fizeram, mas a gente trabalha com sarcomas, e o pessoal de Heidelberg também fez o modelo, usou o modelo deles, porque é o mesmo modelo, para sarcomas, treinou com outro conjunto de dados. E aí a gente já pegou esse paper, já pegou os dados, já fez o treinamento, e a gente consegue obter também para os sarcomas resultados melhores do que o modelo de Heidelberg. Exatamente o nosso mesmo modelo que eu mostrei para vocês. Eu acho que eu vou parar por aqui. A minha ideia era justamente tentar ser breve para que a gente pudesse interagir e discutir um pouco mais. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui, e estou à disposição, Cássio e demais colegas, para o debate. Muito obrigado. Muito bom, Paulo. Obrigado aí. Obrigado a todos aí. E, inclusive, né, lembrando que essa reunião de hoje, ela tem aí uma participação, digamos assim, crucial da Universidade de Pelotas, não só pelo palestrante, como a gente também tem um apoio para organizar a conversa com vocês hoje. Então, está aberto para perguntas da audiência. Deixa eu ver se alguém já deixou alguma pergunta aqui. Não? Eu vou aproveitar, então, já deixar um ponto aqui. Dá uma olhada no chat, vocês vão ver que tem um link para avaliar. Por favor, avaliem a apresentação, e se eu realmente não vir nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta, Paulo, para você. É tudo muito difícil, né? Do que a gente sabe de transição entre uma publicação científica, uma análise, para a rotina. Tem vários parâmetros. Um deles é que os aparelhos não fazem a mesma coisa. Tem viés do instrumento, tem viés da coleta, e por aí vai, né? As coisas são complexas. Como é que você interpreta? Eu vi a sua última tabela, achei legal. Como é que você interpreta? Se não me engano, tinham 16 samples, 4 deles tinham acerto de um ou do outro método, ou outro método. É isso mesmo? Cada sample desse aqui é de um paciente isolado, ou são diversos samples, podem ter mais que um paciente? Eu entendi que a cada paciente isolado, e aí, me corrija, eu entendi que tinha 4 desses aqui, a gente teve um acerto de um ou de outro modelo.
Isso. Esse caso desses medulobastomas, eles são os mais difíceis que a gente aplicou na ferramenta, né? Eles vieram parar com a gente justamente porque Heidelberg não classificava direito, como vocês podem ver. Heidelberg ele acertou 3, não soube 4 e errou outros tantos. Então, quando o pessoal usou a ferramenta de Heidelberg, eles falaram: olha, tem um classificador que a gente está usando, funciona com IA e tal, Paulo, quem sabe tu dá uma olhada lá, ver o que pode nos ajudar. Foi assim que eu fui parar nesse projeto. E a gente, então, esse cenário desses 16 samples são 16 pacientes diferentes, que o citopatologista lá, o diagnóstico foi o que está ali em class ground true, nessa primeira coluna aqui. Está nessa primeira coluna. Então, isso é o que foi classificado originalmente. O modelo de Heidelberg, quando eles usaram, deu essa outra coluna aqui, né? Então ele acertou só 3 ele bateu. E veja, Heidelberg sempre dá aquela ideia para quem está usando de que você não classificou direito, talvez. Eles costumam dizer que eles estão mais certos do que o citopatologista. E isso me deixou uma pulga atrás da orelha quando eu conversei com o pessoal que trabalhava, sabe? Porque a gente, a partir do pressuposto que o modelo acertou e que a pessoa que está acostumada a fazer aquilo ali errou, precisa tomar cuidado. E eles fizeram no paper, eles reclassificaram 12% das amostras dos casos clínicos porque não bateu com o modelo de A. Então, isso tudo me chamou muito a atenção. E nesse caso aqui, eles não funcionou direito o modelo, nem o nosso, nem o deles. Tem muitas coisas que estão sendo discutidas pelo pessoal que trabalha com essa corte, pelos médicos e pelos citopatologistas, pelos biotecnólogos, porque a amostra ela é difícil, tu comentaste, né? Ele tem, a amostra vem ela é coletada, se ela não tiver 70% de células cancerígenas, o modelo já vai falhar, o processo já vai falhar. Então tem um processo muito delicado. Por isso que eles separaram no paper, no conjunto de treinamento com 2.801 pessoas e no conjunto de validação outras 1.000 que nunca foram expostas ao modelo. E aí, quando a gente faz isso, é que a gente vê se o modelo está capaz de identificar. E foi muito eficiente. Foi muito eficiente. Mas é que haviam muitas classes, muitos exemplos de todos esses cânceres. O meduloblastoma tinha poucos, vamos dizer assim, exemplos no final do dia. O modelo não foi tão eficiente. Mas o que eu acho que é importante nessa questão que tu levantou hoje a gente está tateando com esses modelos de IA desde 2018, que tem esse modelo, né, que está à disposição de Heidelberg. A gente está classificando cânceres com esse modelo. Está tomando até decisões de mudar, o patologista está tomando decisão de mudar o diagnóstico dele lá em função do modelo de IA, que eu acho que é uma coisa bastante precipitada. Sim, eu acho que o modelo ele tem viés, o modelo ele aprende. Sabe que eu ouso até dizer que esse modelo ele é um cara de Heidelberg classificando. Ele aprendeu como o cara de Heidelberg classifica. Ele não aprendeu a classificação do mundo desses tumores, tu entende? Então é delicado essa discussão. Eu ia até comentar isso, porque a minha pergunta vem, como eu te falei, do uso de mundo real de IA. Né? Então tem a questão de generalizabilidade, ou seja, que ele seja aplicável em qualquer contexto, e adaptação ao contexto. São duas coisas diferentes. Um é mais divergente, outro é convergente. E a gente endereça esses problemas sempre quando a gente tem um expert humano, né? Isso aqui é um tumor de células pequenas e azuis, é um tumor germinativo, que é o medulloblastoma. Eu sou neuroradiologista. Então, a gente sabe que esse é um caso complexo. Mas eu queria chamar a atenção para o que você comentou aqui, né? O cuidado de fazer a adoção responsável de IA. Esse é um ótimo exemplo. Acho que a gente não tem aprovação da Anvisa para isso. Estou arriscando, mas eu acho que não. Então, tomar muito cuidado de, primeiro, não evitar o uso dessas ferramentas, mas fazer a curva de aprendizado responsável. Então, é ótimo a gente ter parcerias entre quem desenvolve e quem está na ponta usando, com essa visão de vamos melhorar o processo, até que ele se mostre suficientemente, digamos assim, robusto. E aí tem uma série de preceitos, né, que a gente sabe, de medicina baseada em evidência, que não estão contemplados na maior parte dos testes de IA, de maneira alguma. Então, a gente sabe que isso é um problema. A gente tem casos legais, os Estados Unidos é cheio disso, né? Legalês americana conhecido, e obviamente, muito do consumo dessa informação aqui é por leigo. Então, o cara não tem ideia. Ele vai entender que está numa publicação científica, então ele vai entender que isso é
é necessário o suficiente para ele usar. Não é. E não é necessário o suficiente nem se tiver aprovado uma agência em outro país ou sequer em outro contexto. Porque eu também comentei, Paulo, acho que você vai entender porque você botou a mão na massa, quando você trabalha com fabricantes diferentes, insumos diferentes, processos diferentes, isso aqui é um processo químico. E se ele não está bem ajustado, isso influencia muito a análise da IA. E, classicamente, o modelo alemão é muito mais, classicamente, posso estar errado, muito mais padronizado que qualquer outro. É uma cultura local, é uma cultura de quem mantém equipamento e de quem usa o dado. E também é uma cultura local entender que os Meisters são escolas. Então, você tem toda a razão em dizer que é um classificador humano em Heidelberg. Muito provavelmente esse cara não vai concordar com um classificador também excelente americano. Então, só para lembrar que não é só número que a gente olha. Então, não é só... Você também trouxe esse ponto nos seus comentários. E essa mensagem que não são números que a gente olha, vale para o leigo, porque ele costuma olhar assim, o negócio é de 1 a 10, 10 é bom, 1 é ruim, então ele vai olhar lá a curva de baixo, desculpa, a área de baixo da curva, ele vai olhar os fatores de impacto das revistas, é outra coisa que é ridícula, mas as pessoas olham, né? Você acabou de mostrar a Nature. Eles não vão olhar com a excelência necessária e entender a essência da informação, porque eles não são experts, eles não têm culpa disso. E a gente está numa área de fronteira. Esse SIG aqui é um SIG super de fronteira, né? A gente vai ter aqui engenheiro, cientista de dados, arquiteto de dados, matemáticos, biólogos, cientistas sociais, epidemiologistas, pessoas que são especializadas em diversos segmentos da saúde e diversos segmentos das ciências exatas e vão convergir no mundo de ciências de dados. Então, vale muito essa reflexão que você trouxe, Paulo, sobre a propriedade do uso de ferramentas de IA, que eu acho que a mensagem ficou bem ilustrada aqui. E eu torço para o desenvolvimento continuado da sua ferramenta e lembro bem, né, que o que você citou é o processo que a gente precisa de convergência, ou seja, adaptação ao contexto. Isso funciona? Funciona. Ele funciona nesse contexto? Isso é super necessário. A gente não sabe em que extensão um projeto é generalizável, se ele é baseado numa IA que pode, né, de certa maneira, né, está sendo concebida com um padrão, né, um gabarito, digamos assim, que não é... O gabarito em si não é generalizável, entendeu? Então, a culpa não está na IA, está no processo e talvez no entendimento do profissional que foi usado para fazer isso. Bom, a gente trocou muita ideia aqui, obrigado, Paulo, mas vamos ver se alguém quer perguntar, vocês podem levantar a mão, vocês podem digitar aqui no chat, né, o chat está aberto, não esqueçam de novo de clicar no link e fazer a avaliação. E daqui a uns 5 minutos a gente vai se encaminhar para o fechamento. Por favor, Cássio, você está com a mão levantada, por favor. Obrigado, Edson. Obrigado, Paulo. Agradecer novamente a tua pronta disponibilidade para a apresentação. Parabéns pelo trabalho, foi uma excelente a contribuição. Eu ia pegar a tua percepção justamente com relação à avaliação dos modelos, mas tu trouxe de forma perfeita já esse viés, né, de como avaliar adequadamente os modelos, né, para tentar minimizar o risco de uma conclusão equivocada, né. Mas eu vou aproveitar para perguntar um pouquinho, ali, pelo que eu entendi da metilação, né, ela é um processo que está relacionado ao indivíduo e ao ambiente, né? Então, pessoas com câncer, elas podem sofrer diferentes metilações para ambientes diferentes onde elas vivem, correto? Não está bem correto, cara. Não está. Não. As células do câncer, porque são células cancerígenas, tá? Não são as tuas células normais. Elas vão ter no seu DNA um padrão de metilação. E esse padrão de metilação dessas células cancerígenas pode nos dizer qual é a classe daquele câncer. Sim. É isso que é até aqui que vai o meu conhecimento. Certo. Se não teria um impacto, não teria um impacto relevante pelo mesmo tipo de câncer gerar uma metilação diferente em ambientes diferentes, por exemplo. Não, isso é possível. A metilação é epigenética, né? Então, é possível que no Brasil a gente tenha um padrão de metilação diferente para um determinado tipo de câncer. Sim. Então, talvez o Edson tenha mais conhecimento sobre esse assunto que eu, mas, assim, o fato é, quando a gente treinar um modelo, a gente precisa
essa capacidade de generalização que o Edson falou que a gente tem que ter, a gente precisa tomar cuidado para saber até onde ela vai, né? Então, se a gente tem se Heidelberg treinou 2.800 casos de câncer na máquina deles, na Illumina Epic V1, e foi rotulado pelo citopatologista José, o modelo aprendeu o que o José viu dessa máquina na técnica que eles usaram, entendeu? Então, se a gente mudar a técnica, mudar para o Epic V2, ou se a gente usar a forma como a gente extrai as células, a forma como a gente armazena, tem maneiras diferentes de guardar a amostra biológica, tudo isso pode trazer diferença, e a gente tem que tomar cuidado nisso. A gente acha que isso que está acontecendo nos meduloblastomas, a forma como o material biológico foi retirado e armazenado, está muito diferente do que os modelos foram treinados, porque o nosso modelo também foi treinado com os dados dos 2.800 cânceres de Heidelberg. Então, eu não consigo, assim, a metilação não vai dizer a tua propensão de ter câncer. Eu não trabalho com isso. Eu coloquei até a tabela, os dados que eu enxergo são esses aqui, ó. Como cientista da computação, eu vejo essa tabela aqui na minha frente. Eu vejo um número variando entre 0 e 1, com muitas casas decimais, e representa cada uma das características, que são 42.000 ou 450.000, de uma amostra. Sim, perfeito. Não, a minha pergunta era no sentido de como isso poderia impactar, né, na generalização que o Edson estava comentando. Né? É muito difícil, porque é isso. Se eu pego um arquivo desses, ele tem que ser normalizado. Ele é um scanner. Essa máquina, se tu olhar como é que ela é, eu fui lá olhar, ela é um scanner de uma plaquinha que emite luz. Então, tu imagina o quanto que isso pode, né, mudar. Perfeito, obrigado. Muito legal, gente. Pessoal aí que está na audiência, vocês estão tímidos hoje, por favor, podem, como eu disse, ou levantar a mão e fazer pergunta mesmo, ou vocês podem deixar aqui uma mensagem. O Adamo levantou a mão, eu acho. Quem foi? Desculpa, fala, Cássio. Paulo ou Cássio, eu não vi quem estava de mão levantada. Eu vi um Adamo, acho que levantou a mão. Adamo, pode fazer. Adamo, por favor. Se a gente errou, achando que levantou a mão, também corrige a gente. Mas, Adamo, você está... Não, boa tarde, professor. É isso mesmo, Adamo, tá certo. Professor Paulo, eu queria fazer uma pergunta bem simples. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou para construir esse modelo? Na construção do modelo, para pensar no algoritmo, o que foi mais desafiador nesse processo? A tua pergunta é muito boa, porque eu usei as técnicas que eu aprendi há anos a usar, seguindo a receita de bolo que eu aprendi há anos também. Sabe o que foi difícil? Fazer meus colegas da biotecnologia acreditarem que eu tinha conseguido fazer um modelo mais eficiente que de Heidelberg em 4 meses de trabalho, 3 meses de trabalho. Porque os meus colegas da biotecnologia falaram, parei, Paulo, como assim? Os caras têm um paper na Nature, eles fizeram um trabalho muito dedicado para conseguir obter esse modelo treinado. Aqui na UFPEL, tu trabalha aqui no nosso lado, tu é nosso colega, tu conseguiu tão rápido fazer esse modelo? Porque eu só segui o livro, entende? Eles em Heidelberg não seguiram o livro, isso que é mais estranho, isso que me chamou a atenção. Parece que eles conheciam a técnica e eles aplicaram aquela técnica e foram tentando consertar aquela técnica e fazer ela funcionar. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena dizer também, Edson e colegas. Às vezes, a gente diz na computação que quando a gente conhece um martelo, todos os problemas se transformam num prego. Então, a gente não tem flexibilidade. Então, quando a gente trabalha com machine learning, a gente tem muitas técnicas para empregar e a gente tem que tentar estudar qual é a melhor para cada problema. Esse problema ele tem uma característica muito grande, assim, é muito característico. Ele tem muitas probes, muitas sondas, para poucos exemplos. Então, é um problema que a gente sabe que tem um paper lá que diz como que em machine learning se trata isso. Então, eu só fui seguindo a receita. Não foi nada difícil do ponto de vista de machine learning. Porque, como eu disse, eu enxergo essa tabela aqui, eu não enxergo o câncer, eu não enxergo dados mais sofisticados que essa tabela aqui. De posse dessa tabela, eu simplesmente fiz o que eu sei fazer. Implementei os modelos e testei. Como eu disse, o difícil foi meus colegas acreditarem que esse modelo estava certo. Claro que a gente testou, retestou, outro colega implementou também, para ver se não tinha um erro, um viés. Claro, para eu falar aqui para vocês, eu tenho certeza, tenho segurança do que a gente fez. Mas no início, o mais difícil foi
convencer as pessoas de que era tão simples assim. E aí eu acho que vale a pena aproveitar a pergunta para dizer uma coisa sobre machine learning, sobre inteligência artificial. Tem um colega aqui da computação que esses dias disse que inteligência artificial está se tornando a nova estatística. Todos nós aqui, quando pesquisamos, usamos estatística nas nossas pesquisas. Ela é uma ferramenta. A IA e machine learning, ela vai se tornar, se já não se tornou, uma ferramenta que todos nós devemos saber usar. Mas assim como a estatística, muita gente que emprega estatística erra em papers famosos, inclusive, né? E a gente tem que tomar cuidado para não errar usando inteligência artificial e machine learning, porque daqui a um pouco as pessoas acreditam que a IA está falando a verdade. As pessoas acabam, de certa forma, criando o mito de que o robô, a inteligência artificial, é melhor do que a gente para fazer alguma coisa. E pode não ser, porque quem programou a IA cometeu um erro. Então, eu acho que uma mensagem importante para nós, assim, que trabalhamos na fronteira, é tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas clínicas que eu trabalho, porque eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, eu tenho que tomar cuidado. Da mesma forma que quem trabalha com a parte clínica, quem conhece, na hora que vai mexer com machine learning, tem que tomar cuidado para seguir as boas práticas, para não cometer erros metodológicos que podem levar a não funcionar ou até funcionar errado. E meu medo as pessoas podem confiar mais em IA do que elas confiam em estatística e aí começarem a usar indiscriminadamente sem ter essa análise crítica. Bom, e assim, professor, pegando esse gancho, só para finalizar, como é que a gente faz para não errar a estatística no caso do uso da IA? Tem que estudar, tem que conversar, tem que fazer grupos multidisciplinares, né? Eu acho que talvez essa seja a resposta ideal para a tua pergunta. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da biotecnologia, quando tu colocar um cara da ciência da computação, de machine learning, para trabalhar com médico, a gente vai avançar muito nessas áreas, né? Vai avançar. A gente tem que tomar cuidado para não se apropriar do conhecimento e achar que a gente sabe tudo, e eu tomo as decisões lá sem conversar com quem entende de meduloblastoma. Então, essa coisa multidisciplinar hoje eu acho que é o futuro para a gente não tomar decisões erradas. Gente, eu primeiro, tá bom, a Gabriela levantou a mão, mas tem uma pergunta aqui, Gabriela, sem nos incomodar, a Nathalie fez uma pergunta que está no chat, Paulo, não sei se você está conseguindo ver o chat aí, mas vou ler para você. Tá? Escreveu assim, gostaria de saber qual a ferramenta utilizada, linguagem de programação e base de dados, abre parênteses, arquivos. Né? Acho que você falou um pouco do arquivo, que é isso que a gente está olhando pelo jeito, uma amostra do arquivo. Isso. Mas aí a pergunta, então, é qual a ferramenta, linguagem de programação? Eu uso o Google Colab, eu criei um notebook no Google Colab, eu pago para ter 50 GB de memória lá, eu uso o meu Google Drive para botar esse arquivo que está aqui, que é um CSV, que é um arquivo de formato bem simples, e lá no Colab eu programo em Python. Em Python é uma linguagem ruim, eu não gosto, mas é a linguagem que mais tem modelos de IA prontos, é o que mais tem recursos prontos. Então, o Google Colab é uma ferramenta gratuita, mas até 12 GB de RAM, e como esse modelo é um pouquinho mais sofisticado, os dados são muito grandes, eu preciso um pouquinho mais de RAM, então eu assinei lá, custa R$60 por mês. Então, eu uso Python como ferramenta. Os dados foram pegos do artigo, então está disponível lá na Nature, então eu baixei os dados de lá, e eles são um arquivo CSV, um Excel, né, como a gente está acostumado a tratar. Então, essa é a minha infraestrutura de trabalho, nada mais que isso. Gente, agora vamos passar para a Gabriela, e eu acho que, Gabriela, daqui a pouco a gente tem que encerrar, então fica com as nossas honras de fazer a última pergunta ou colocação. Perfeito, Edson. Mais uma vez, né, agradeço, professor, acho que, apesar da complexidade do assunto, foi muito rico, muito bacana, né? Ver toda essa apresentação. Eu tenho duas perguntas, tá? Uma, entendendo essa questão da complexidade e da aplicação na prática de modelos relacionados à saúde, como é que você entende que a gente consegue garantir essa replicabilidade em amostras diferentes, né? Você trouxe uma
ter boa performance na amostra realizada, mas quais são os desafios e, principalmente, como é que você entende que a gente vai conseguir replicar isso no Brasil, em outros países, saindo um pouquinho desse mundo da amostra e indo aí para o mundo real? E uma outra pergunta, professor, você trouxe ali o Sparse, né, um pouquinho diferente do que a gente viu ali no artigo, para a redução da dimensão, a regressão logística para multiclasse, né, para a questão da classificação, mas o próprio Deep Learning, que muitas vezes pode ser utilizado, mas tem a questão, talvez, né, de não ser tão transparente, tão claro. Você acredita que a gente conseguiria, ou tem a pretensão de utilizar Deep Learning ou outras técnicas para outros tumores, né? Você trouxe a questão do sarcoma como uma possível linha, ou você entende que o modelo atual, né, utilizando regressão logística, multiclasse, ele é mais transparente, ele é mais fácil aí da gente conseguir desvendar um pouquinho essa questão da caixa preta, né, que existe tanto medo da gente chegar nesse ponto, ainda mais falando de um assunto tão delicado, né, que seria essa detecção de tumores. Obrigada, professor. A pergunta é ótima. Assim, esse modelo ele é bom o suficiente, sabe? O modelo que consegue 97% de acerto, ele é bom o suficiente. Claro que a gente poderia estudar outras técnicas para fazer a classificação, né? E ela é uma caixa preta, tá? Porque quando que ela se tornou uma caixa preta? Quando eu fiz a redução de dimensionalidade aqui, então eu não sei te dizer quais são as sondas mais importantes, quais os níveis de metilação das sondas mais importantes para determinado tumor. Então, quando eu faço a redução de dimensionalidade, eu perco a informação do exame, da sonda, né? Então, isso é um fator importante para a gente... Esse modelo não é explicável, né? Então... Mas eu acho que ele é um modelo bom o suficiente, 97%, 96%. Eu acho que a gente não precisa explorar outros modelos, não. O que a gente precisa fazer é o início da tua pergunta, é pegar um monte de clusters rotulados no Brasil por diferentes pessoas e treinar o modelo. E aí, a partir desse treinamento, começar a fazer testes clínicos. E a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como é que esse negócio vai funcionar, vai ser mais generalizável, como o Edson disse. E a gente já está trabalhando para isso. Assim, a gente está tentando fazer parcerias com os colegas, mas vejam, por exemplo, tem um grupo de colegas nossos que já tem parceria com Heidelberg. E aí a gente não pode usar o que foi... porque Heidelberg pagou um monte de análise por metilação para poder usar os dados. Então, a gente, com tumores brasileiros. Isso tem a ver um pouquinho com soberania nacional também, né, na ciência, né, na pesquisa. Porque eles pagaram para a gente fazer metilação de metilomas do tumor brasileiro, mandou os dados para eles treinarem o modelo deles. Então, a gente não tem a ideia de quanto o modelo deles novo está treinado com diferentes classificações internacionais. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço, nós estamos trabalhando para isso, de ter um modelo brasileiro, treinado com os cânceres brasileiros, tanto sarcomas como meduloblastomas, quanto os cânceres do sistema nervoso central, porque o modelo está aí, ele é fácil de fazer. O difícil agora é treinar ele com dados bons para generalizar, para ele se tornar útil para a prática. Obrigado por todos que participaram e todos tiveram, acho que, a chance de trocar uma ideia. E quem não participou aproveitou muito a conversa que aconteceu aqui, eu acredito. Fica também uma dica aí, Paulo. Esse aqui é um espaço onde a gente pode e deve promover a colaboração. Então, o contato, né, dos membros desse SIG aqui, ele é disponibilizável para propostas de colaboração. Não pode ser usado para fins comerciais, como seria óbvio, tá bom? Mas para parcerias de desenvolvimento científico, super. Então, depois você prepara um mini texto explicando um pouco da sua ideia, a gente pode circular. Essa é uma função do SIG Dias e ver se você consegue mais parceiros para o que você acabou de falar aqui. Então, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente precisa terminar. São 5h05, daqui a pouco as pessoas me batem, quem tem próximo compromisso já atrasou, inclusive alguém me esperando aqui do lado. Eu vou terminar agradecendo também ao Iener, que teve que ir para outra reunião, e nós vamos nos ver aí na próxima reunião, vai ser em setembro. Eu coloquei aqui, gente, no chat, ela vai acontecer no dia 11 de setembro, e quem vai falar aqui uma coisa super bacana, a gente vai falar do Plano Brasileiro de IA, né, os desafios, né, do cenário brasileiro. A Cristina Shimoda, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai palestrar para a gente. Acho que é interesse de todo brasileiro que trabalha com tecnologia. O SIG Dias aqui tem também aí uma missão de divulgar isso. Então, por favor, divulguem essa palestra também
né, da nossa reunião de setembro, porque ela tem aí uma fala, eu acho, muito significativa para todas as comunidades que estão envolvidas com ciência de dados, e isso não é só em saúde, o Plano Brasileiro de IA é para todos os setores da sociedade, mas particularmente aqui da gente, então podem divulgar a palestra da semana que vem. Então, dito isso, vamos encerrar aqui. Mais uma vez, obrigado a todos e todas. A gente se vê mês que vem. Um abração, gente. Tchau. Obrigado, um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.